Muito bem, vamos lá. Estudo da Revista Espírita. Nós estamos iniciando o mês de novembro de 1860, começando aqui com a leitura dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bom dia, embaixador. Então vamos lá. O ano terceiro, nós começamos em 58. Estamos agora em 59. Passamos por 59. Estamos em 1860. É o terceiro ano da doutrina, então. Estamos fechando aqui já no mês de novembro o ano dessa edição. E vamos lá. Iniciando então o mês de novembro, como sempre, Kardec traz o boletim, ou os boletins das atividades que foram realizadas no mês anterior, no mês de outubro, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e tudo isso serve para nós como referência sobre as atividades daquela instituição que trabalhava essencialmente para o desenvolvimento da doutrina espírita. Hoje nós temos, por exemplo, as casas espíritas que trabalham, que atuam hoje na nossa sociedade, e nós vemos então que os trabalhos são dos mais variados, a propagação da doutrina espírita, a vivência da doutrina espírita através das suas atividades, dos seus serviços, enfim. Então, hoje nós temos as casas espíritas trabalhando em cima daquilo que foi desenvolvido lá na sociedade. Então, nós voltamos às raízes, quando a doutrina espírita surgiu, para vermos o que eles fizeram, como os trabalhos se desenvolveram para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Então, conhecer um pouquinho também das nossas origens é muito importante para nós e faz sempre muito bem. Então vamos lá, boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrando que esse foi o primeiro centro espírita do mundo, Foi ali que surgiu a nossa querida doutrina. Na verdade ela surgia antes, depois ela veio como fundada em 1857, ou 58 na verdade. Sexta-feira, 5 de outubro de 1860, sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 28 de agosto. Com o parecer da comissão, que tomou conhecimento da carta de pedido, e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o Sr. B, negociante em Paris. E a gente vai vendo também como a importância que se tinha na época em designar qual era a profissão da pessoa. Nós veremos um pouquinho disso mais para frente. Comunicações diversas. O Sr. Allan Kardec relata o resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo e se congratula pela cordialidade da acolhida que recebeu por toda parte, principalmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Em todos os locais onde se deteve, pôde constatar os progressos consideráveis da doutrina. Mas o que, sobretudo, é digno de nota é que, em parte alguma, viu fazerem dela uma distração. Por toda parte se ocupam do espiritismo de modo sério. Eles compreendem o alcance e as consequências futuras. É possível que ainda haja muitos oponentes, dos quais os mais obstinados são os interesseiros, mas os trocistas diminuem sensivelmente. Vendo que seus sarcasmos não atraem os brincalhões para o seu lado, e que esses mais favorecem do que entravam o progresso das crenças novas, começam a compreender que nada ganham e desperdiçam o espírito em pura perda, razão por que se calam. Uma expressão muito característica aparece por toda parte na ordem do dia. O espiritismo está no ar. Por si só, ela descreve bem o estado das coisas. Mas é principalmente em Lyon que os resultados são mais notáveis. Ali os espíritas são numerosos em todas as classes, e na classe operária eles se contam por centenas. A doutrina espírita tem exercido entre os operários a mais salutar influência do ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo,
a propagação do espiritismo marcha com a mais encorajadora rapidez. Então aqui, que eu tinha colocado, não aqui na área de texto, pessoal, por gentileza, aqui eu tinha colocado para vocês lá no início, que Kardec chamou atenção para o senhor B, que era um negociante de Paris, e aqui ele coloca para nós, que a doutrina espírita tem exercido entre os operários a mais salutar influência do ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Então mostra para nós também que a preocupação de Kardec em observar em que classe ou em quais classes o espiritismo se propaga. Até porque inicialmente ele realmente se concentrou numa classe mais elitizada, Então eram pessoas de grande posição na sociedade, eram pessoas intelectualizadas, Então o espiritismo ele acabava sendo meio que elitizado, mas ele também era observado aqui entre os operários. Mas nesse caso, a gente lembra, por exemplo, que nós estamos falando em 1860, e aqui nesse caso não havia, fora o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ou melhor, ali o livro que estava sendo elaborado como base para o Livro dos Médiuns, Então eles eram ali as únicas referências que se tinha naquela época. Então, na verdade, a doutrina espírita se resumia principalmente naquelas mensagens que eram trazidas na revista espírita, que tinha o seu conteúdo, e na prática da mediunidade. Diferentemente de hoje, quando nós temos palestras, temos grupos de estudos, temos a vivência através dos trabalhos nas casas espíritas, Então ali tudo era feito de um modo muito particular. Então, na casa das pessoas, nos seus círculos familiares, tudo isso acontecia dentro desse ambiente, diferentemente do que acontece hoje. Por isso Kardec chama atenção sobre as classes que se envolvem com o espiritismo. Aquelas classes mais destacadas na sociedade, onde nós tínhamos ali pessoas do governo, pessoas de instituições públicas, grandes comerciantes, intelectuais e tudo mais, enquanto que do outro lado nós tínhamos ali operários, pessoas simples. Tanto que Kardec até observou lá mesmo em Lyon, grupos que faziam reuniões, ele testemunhou inclusive uma das reuniões que se faziam na casa de pessoas simples, que trabalhavam com costura, por exemplo. E continua. O Sr. Allan Kardec leu o discurso pronunciado pelo Sr. Guillaume no banquete que os espíritas lioneses lhe ofereceram, assim como a resposta que ele deu. Nós estudamos lá no mês de setembro esses dois documentos, tanto a palestra, tanto o discurso inicial pelo Sr. Guilherme, dando boas-vindas a Kardec, e depois o próprio Kardec também falando sobre o espiritismo. Reconhecida pelos testemunhos de simpatia que os confrades de Lyon lhe deram na ocasião, a sociedade lhes vota uma moção de agradecimento, cujo projeto foi submetido à comissão e por ela emendado. Essa moção será transmitida por intermédio do presidente. O Sr. Allan Kardec viu em Saint-Étienne o Sr. R, e dele ouviu a exposição do sistema que lhe foi ditado por meio do que ele chama escrita inconsciente. Mais tarde, esse sistema será objeto de um estudo especial. Além disso, dá conta de um caso muito curioso de obsessão física de uma pessoa de Lyon, de um caso de mediunidade visual, do qual foi testemunha, e de um fenômeno de transfiguração ocorrido nos arredores de Saint-Étienne, com uma jovem que, em certos momentos, tomava a aparência completa de seu irmão, morto alguns anos antes. Segundo, relato de um notável caso de identidade espírita ocorrido no navio da Marinha Imperial, ancorado nos mares da China. O fato é relatado por um cirurgião da frota presente à sessão. Todos no navio, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupavam de evocações. Porém, não conhecendo o meio de obter comunicações escritas, se serviam da tipologia alfabética, ou seja, comunicação através de batidas. Alguém teve a ideia de evocar um tenente, falecido há 2 anos, entre outras particularidades, disse ele. Peço insistentemente que paguem ao capitão a quantia de, ele designa a soma, que eu lhe devo,
e que lamento não ter podido fazê-lo antes de morrer. Ninguém conhecia tal circunstância. O próprio capitão se havia esquecido. Mas, verificando suas contas, encontrou menção da dívida do tenente, cuja cifra indicada por seu espírito era perfeitamente exata. Bom dia, Marion. Terceiro, o senhor de Grand Boulogne lê uma encantadora poesia por ele dirigida ao seu espírito familiar. Então, no caso, ele redigiu uma poesia em homenagem ao espírito familiar que o assiste. Estudos. Primeiro, perguntas endereçadas a São Luís sobre sua aparição ao médium vidente de Lyon, em presença do Sr. Allan Kardec. Aqui em cima a gente viu, né, que na citação anterior, Kardec coloca aqui um fenômeno do qual ele foi testemunha. Né? São Luís então responde: sim, era eu mesmo. Era dever de minha missão não abandonar o diretor da sociedade que patrocino. Outras perguntas sobre a impressão física produzida em certos médiuns escreventes pelos espíritos bons e maus. Segundo, evocação do Sr. C.H. de P., que encontraram um afogado cuja morte foi atribuída ao suicídio. Ele desmente tal opinião e narra as causas acidentais que lhe ocasionaram a morte. Aqui é interessante a gente ver também como Kardec utilizava com tanta naturalidade o recurso mediúnico, que nesse caso aqui é uma pessoa que desencarnou de uma forma misteriosa, de uma forma que as pessoas não compreendiam, nada mais simples do que perguntar para o próprio espírito. E aqui então ele traz. Agora o que a gente percebe, né, e o que já foi observado também, é que os espíritos, quando se manifestam em circunstâncias assim, eles não trazem polêmica, eles não têm permissão para polemizar. Por exemplo, um espírito poderia se manifestar e acusar alguém de tê-lo assassinado. Isso provocaria uma desconfiança muito grande, uma perturbação muito grande, então isso não é permitido. Então nós já vimos aqui Kardec trazendo para nós esse depoimento, e temos inclusive naquele documentário, né, as cartas de Chico Xavier, que nós temos as cartas psicografadas por Chico Xavier e as cartas de Chico Xavier. São dois filmes, dois documentários que foram produzidos, em que as cartas psicografadas de Chico Xavier trata-se de mensagens que vieram do plano espiritual e ajudaram famílias, pais e mães ali, trazendo todo o conforto dos filhos, né? Já as cartas de Chico Xavier são aquelas 3 conhecidas cartas que foram levadas ao tribunal para absolverem 3 pessoas acusadas de assassinato, sendo que nesses 3 casos foram acidentes com arma de fogo que acabaram provocando a desencarnação deles. Né? Então eles vieram testemunhar a favor daqueles que eram acusados de assassinato. Então aqui nós vemos mais um caso também em que um espírito então vem contar a sua própria história. Eu me lembro de uma carta, já comentei com vocês, bom dia, Andréia. Eu me lembro de uma psicografia que foi recebida pelo Carlos Bacelli, lá em Uberaba, em que era um espírito que tinha também, né, desencarnado, e atribuíam à desencarnação dele o suicídio. Então ele cometeu o suicídio. E aí então ele veio através da comunicação dizendo que não foi suicídio, mas que ele foi assassinado, mas que ele não tinha permissão para revelar nada a respeito disso. Que isso cabia então às investigações aqui das instituições terrenas, né? Então a gente vê que existe esse limite no plano espiritual, porque do contrário viraria o caos. Não apenas pelas revelações verdadeiras que poderiam surgir, mas também das acusações falsas que viriam por parte dos espíritos ali inescrupulosos, né? Então por isso existe uma grande limitação para evitar que esse tipo de relação com o plano espiritual se torne também uma relação perturbadora, né? Terceiro, ditado espontâneo assinado por Lamennais, recebido pelo Sr. D. A gente vai lembrar que eu comentei com vocês, foi ontem ou antes de ontem, não me recordo, que a gente estava lendo, acho que foi ontem, quando eu falava para vocês sobre foi ontem, no nosso livro novo, né, A Era do Espírito, quando
quando Chico comentou do estudo que foi feito do Livro dos Espíritos, e também Herculano Pires havia comentado, eu acho que foi terça-feira, comentado a respeito de uma passagem, foi terça-feira, sobre os bons homens, né? Os homens bons, né? Então, falava sobre a vida nossa em sociedade. E tinha uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, e naquela ocasião eu comentei com vocês daquele trecho, as instruções dos Espíritos. Que aí então Kardec fazia esse trabalho de recebimento, de recepção das mensagens, sejam elas trazidas pelos próprios Espíritos na sociedade, ou trazidas por membros da sociedade com mensagens recebidas no ambiente doméstico. E aí, então Kardec, catalogando esse conteúdo todo, ele então inseria essas mensagens, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com os temas que eram desenvolvidos em cada capítulo. Aqui, por exemplo, nós temos ditado espontâneo assinado por Lamennais, recebido pelo Sr. D. Lamennais, por exemplo, teve ali algumas mensagens publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse era um dos casos em que o assunto estava sendo desenvolvido, ouvia um ditado espontâneo, trazia uma mensagem de um cunho moral, de um esclarecimento, e Kardec aproveitava para poder enriquecer, ilustrar, né, os capítulos lá do Evangelho. Bom, esse aqui é o primeiro boletim do dia 5 de outubro. Depois nós vamos agora, sexta-feira, 12 de outubro de 1860, sessão geral. Lembrando que Kardec, então, Kardec não. A sociedade alternava as reuniões, ora sessão particular, ora sessão geral, para tratar de assuntos que poderiam ser levados ao público ou assuntos relativos às atividades internas da sociedade. Aqui nesse caso, então, o primeiro foi uma sessão particular e agora uma sessão geral, quando convidados poderiam participar. Reunião da comissão. Presidência do Sr. Jobá, de Bruxelas, presidente honorário. Pois é, o Lamennais tem essas... Para nós também, né, Elbras? É Lamennais o nome dele, né? Então a gente fala Lamennais. Porque tem um site que é bem interessante. Isso, com 2 N's. Tem um site bem interessante que que você escolhe a pronúncia de uma determinada língua e você coloca a palavra e o site traz isso, esse é o nome correto. E ele traz para você a pronúncia, né? Então às vezes eu dou umas coladas lá para poder tentar acertar pelo menos a pronúncia dos nomes. E você sabe, né, só a título de curiosidade, a gente tem aqui no Brasil, uma loja chamada Leroy Merlin, né, de utilidades domésticas, ferramentas, aquela coisa toda, né? Só que na França eles não conhecem Leroy Merlin, eles conhecem Leroy Merlin, né? Então quando você fala Leroy Merlin, tem até um site no YouTube em que você pergunta, você sabe o que é Leroy Merlin? Eles falam, não sei, que na verdade chama Leroy Merlin. Então tem assim, nós que na verdade falamos estranhos para eles, né? E não eles falam estranhos para nós. Pois é. Então quando vocês lerem de novo esse nome, leiam em francês, né? Já que é uma loja francesa. Vamos embora. Seguindo aqui em frente. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 5 de outubro. Comunicações diversas. Leitura de várias comunicações obtidas pela senhora Chan. Os órfãos, assinada por Jules Morin, outras assinadas por Alfred de Musset, pela rainha de Oude e por Nicolas. Aqui é bem interessante essas comunicações. Olha só. A senhora Smith, provavelmente aqui, que deve ser o nome, que está abreviado. Então, as comunicações, primeiro, os órfãos, assinada por Jules Morin. Então é a primeira carta que ela recebeu. Outras assinadas por Alfred Musset. Rainha de Oude, que nós conhecemos, essa nossa personagem, que inclusive ela compõe ali, né, aquele item dos espíritos endurecidos lá do livro O Céu e o Inferno, e por Nicolas, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse espírito aqui mais para baixo, né? Então vejam como era interessante esse conteúdo todo que Kardec recebia, porque eram recebidas na casa das pessoas, né? Segundo,
Leitura de um ditado espontâneo assinado por São Luís, recebido pelo Sr. Darcol, contendo diversos conselhos aos espíritas. Terceiro, carta dirigida ao Sr. Allan Kardec pelo Sr. J, da Terra Negra, sobre a penosa impressão que lhe produziu a exposição do sistema do Sr. R, né, que nós vimos ali um pouco mais acima. Estudos. Evocação de Saul, rei dos judeus. Declara que não é ele quem se comunica pela senhorita B. O espírito que se comunica com esse nome tinha ensinado no círculo dessa senhora um sistema particular, cujos pontos principais são esses. Olha que interessante aqui, hein? Ó, primeiro, a evocação de Saul, rei dos judeus. A gente lembra que depois que um espírito ocupa, né, determinada posição, traz uma determinada personalidade numa determinada época, depois dele ter reencarnado várias vezes, quando é feita a evocação daquele espírito, ele pode se manifestar com a personalidade que foi evocada, embora ele já tenha reencarnado outras vezes em outros lugares. Então, nesse caso, Saul, rei dos judeus, nós vamos voltar lá há muito tempo antes de Cristo. E mesmo assim, em 1860, no século XIX, ele se manifesta novamente como rei Saul. E aí, então, depois da evocação, foi feita a evocação na sociedade, ele declara que não é ele quem se comunica, porque um espírito se comunica dizendo que é ele. E traz para aquele círculo de pessoas ali da senhora, né? Podemos imaginar, né, uma reunião com 5, 6, 7 pessoas participando daquele encontro, daquela reunião mediúnica. O espírito vem então e traz um sistema. Esse sistema significa uma regra, regras de trabalho, vamos dizer assim. Instruções de como aquele grupo deve trabalhar. Vejamos quais são as instruções. Primeiro, os espíritos são tanto mais esclarecidos quanto mais antiga tenha sido sua última existência terrena, de onde se conclui, por exemplo, que São Luís deve ser menos adiantado que ele, porque morreu há menos tempo. Então, na visão desse espírito, primeiro, quanto mais antiga a idade desse espírito, digamos assim, da sua última e dessa determinada encarnação, mais sábio ele é. Então a sabedoria do espírito é ditada pelo tempo com que ele se apresenta, e não pela evolução, pelo trabalho moral que ele traz. Esse é o primeiro sistema. E nesse caso, então, esse espírito Saul, que se manifesta com esse nome, é muito mais sábio do que São Luís, já que São Luís desencarnou no século XIII, século XII, se não me engano. Segundo, os espíritos só se encarnam na Terra sendo exatamente 3 o número dessas encarnações, nem mais nem menos, o que basta para os levar do grau mais baixo ao mais elevado. Então são apenas 3 encarnações que podem acontecer aqui no planeta, e essas 3 já são suficientes para o espírito se elevar na escala evolutiva. Tendo o Sr. Allan Kardec debatido essa teoria como irracional e desmetida pelos fatos, o espírito empenhou-se em fazê-lo mudar de ideia. Evocado não pôde sustentar o seu sistema, mas não se dá por vencido e pede para ser ouvido numa sessão íntima por seu médium habitual. Nota: realizada a sessão alguns dias depois, o espírito persistiu em dizer-se Saul, rei dos judeus. Mas, pressionado pelas perguntas, deu provas da mais absoluta ignorância, dizendo, por exemplo, que a encarnação só ocorre na Terra porque esta é o único globo sólido. Segundo ele, não sendo outros planetas, senão globos fluídicos, não poderiam servir de habitação a seres corpóreos. Quando se lhe objetou o fenômeno dos eclipses do Sol, ele asseverou que jamais o Sol foi eclipsado por Mercúrio e Vênus, no que, aliás, nem sempre os astrônomos tinham estado de acordo. O fato prova, mais uma vez, que os espíritos estão longe de ter ciência infusa. E quanto é preciso se pôr em guarda os sistemas que, por amor próprio, alguns procuram impor através de algumas belas máximas de moral. Então, no meio de orientações com elevação moral, com bom conteúdo moral, inserem também
ideias equivocadas, ideias errôneas. Aqui em cima, quando se fala que os espíritos estão longe de ter a ciência infusa, na nota de rodapé aqui fala que ciência que se supõe vinda de Deus por inspiração. Então, mais uma vez, que os espíritos estão longe de ter a ciência infusa, longe de ter esse conhecimento inspirado por Deus. Na verdade, o conhecimento vem pelo próprio desenvolvimento do intelecto do espírito. E continua. Este, apesar da jactância, revelou sua verdadeira intenção com a ridícula teoria dos corpos planetários e provou que, em vida, devia ser menos instruído que o mais atrasado estudante, o que não é uma garantia em favor do seu progresso. Quando esses espíritos encontram ouvintes que acolhem suas palavras com uma confiança demasiado cega, eles os aproveitam. Serão, porém, menos encontrados à medida que nos compenetrarmos dessa verdade. É preciso submeter todas as comunicações ao controle severo da lógica e da razão. Quando esses espíritos pseudo-sábios perceberem que ninguém se deixará enganar pelos nomes respeitáveis com que se adornam e que não podem impor suas utopias, compreenderão que perdem tempo e se calarão. O Brás colocou, né, a cara de Kardec, não me engana que eu gosto. Kardec, nossa, eu acho que quando ele percebia que o espírito trazia uma dessas ideias assim muito extravagantes, aí então ele se tornava o chato, né? Porque aí ele pressionava o espírito até o espírito se revelar. E se revelava, né? Segundo, evocação do espírito que se comunica ao Sr. R e que também lhe ditou um sistema completo. Esse estudo será retomado posteriormente. Foi a esse sistema do Sr. R que aquele que foi colocado aqui em cima, aqui. Me perdi aqui agora no relato, mas foi trazido aqui uma mensagem de um senhor aqui que ficou bastante perturbado com esse sistema. Ele se comunicou através de carta, né? Aqui. Acabei me perdendo aqui, mas enfim, vamos lá. Terceiro, ditado espontâneo obtido pelo Sr. D sobre a ciência infusa, ensinado por São Luís. Essa comunicação parece ter sido provocada pelos assuntos de que se ocuparam durante a sessão. Desenho obtido pela senhorita J e assinado por Ari Schofer. Então esse desenho a gente também não tem acesso a ele, infelizmente. Lá em cima vocês se lembram que foi falado sobre o espírito da senhora Old e também de Nicolas, ou de Nicola. Então tem aqui, quinto, evocação de Nicola ou Nicolas pela senhorita J, como de hábito manifesta-se pela violência. Pedir-me calma, diz, é pedir que eu não seja como eu, que eu não seja eu. Como vedes, ainda queimo, é que o sopro da batalha subiu até mim. Então esse não me lembro exatamente de Nicola, quem é esse espírito, qual é a história dele, né? Interrogado quanto à razão por que se mostrou tão calmo com a senhora Schiffer, responde: eu tinha tomado um intérprete para não prejudicar esta frágil criatura. Pude ter belos e bons pensamentos, mas não pude escrevê-los eu mesmo. Um outro espírito se comunica espontaneamente através da senhorita J. Por sua extrema suavidade, por sua escrita bem posta, correta e quase moldada, que contrasta de maneira tão notável com a escrita entrecortada, angulosa e impaciente de N, a médium crê reconhecer João Batista, que várias vezes assim se manifestou. Ela fala da eficácia da prece e lembra as profecias do Apocalipse, que hoje encontram a sua aplicação. Próximo boletim, Sociedade, 19 de outubro de 1860, sessão particular.
Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Por indicação da comissão e depois de lida a ata, são admitidos como sócios livres o Sr. G, negociante em Paris, e o Sr. D, empregado dos Correios. Vejam que essas admissões acontecem sempre em sessões particulares. Comunicações diversas. Leitura de uma comunicação recebida pela Sra. Schiffer de seu irmão. É extraordinária pela elevação dos pensamentos, provocando a afeição que os espíritos conservam por aqueles que amaram na terra. Segundo, a Sra. Deslu lê a evocação de uma antiga empregada de sua família já falecida. Essa evocação, na qual o espírito prova a sua afeição e os seus bons ensinamentos, oferece uma notável particularidade na forma da linguagem, que é, em todos os pontos, semelhante à da gente simples do campo, havendo o espírito conservado até mesmo as expressões que lhe eram familiares. Então aqui também um detalhe importante sobre a identidade dos espíritos, que Kardec chama tanto atenção lá no nosso livro dos médiuns. Terceiro, caso de identidade relativo ao espírito Charles D.P., evocado na sessão de 5 de outubro. A pessoa com quem já se havia comunicado em Bordeaux e que o tinha evocado novamente nos primeiros dias desse mês, por ele soube que o chamaram na sociedade, onde tinha confirmado o que dissera a respeito da causa acidental de sua morte, aquela pessoa que desencarnou afogada, né? Pouco depois, essa pessoa recebeu a carta do Sr. Allan Kardec, transmitindo detalhes da evocação feita na sociedade. Quarto, relato de diversos casos de aparições vaporosas e tangíveis e de transporte de objetos materiais ocorridos com o senhor de Saint alguma coisa, presente à sessão, bem como a uma de suas parentas. Esses casos serão objeto de exame ulterior. Aqui a gente lembra que Kardec usa bastante siglas, porque ele comentava que muitas vezes ali a exposição de uma pessoa que é conhecida na sociedade, nos textos da revista, pode gerar algum tipo de constrangimento. Então, na verdade, a preocupação dele é fazer com que os assuntos sejam instrutivos e evitem qualquer tipo de polêmica. Portanto, ele usava bastante aqui siglas para identificar as pessoas, ou para anonimizar as pessoas, na verdade. Estudos. Evocação do espírito que se manifestou visivelmente ao Sr. Sanger. Ele dá algumas explicações, mas declara que prefere comunicar-se por seu médium habitual. Evocação de um espírito que toma o nome de Baltazar e se revelou espontaneamente à Sra. H, mostrando disposições gastronômicas. Essa evocação oferece um grande interesse do ponto de vista de estudo dos espíritos não desmaterializados e que conservam os instintos da vida terrena. A gente vai ter aqui, logo depois, na sessão de dissertações espíritas, a manifestação desse espírito, que traz disposições gastronômicas. Bom dia, professor. 3 ditados espontâneos obtidos. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre o cristianismo, assinado por Lamennais. O segundo pela Sra. Costel, sobre os espíritos materiais, assinado por Delphine de Gerardin, que nós já lemos anteriormente, O terceiro pela Sra. Rouet, a parábola Beijo da Paz, assinada por Schenning. Então, finalizamos aqui os boletins que tratam das reuniões que aconteceram no mês de outubro de 1860. A gente vai agora para a bibliografia, mais uma sessão aqui, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Sr. Dr. Grand, antigo vice-cônsul da França. Traz aqui para nós o preço tal, então beleza. Aí o Kardec inclusive faz a divulgação, Carta de um Católico sobre o Espiritismo. É um livro. E esse livro, então, Kardec coloca aqui na nota de rodapé,
franco, e pelo correio 1 franco e 15 cents. E fala para nós aqui para retirar Galerie d'Orléans ou no escritório da Revista Espírita. Então vamos aqui, quando se fala em bibliografia, Kardec está divulgando algum livro, alguma publicação que tem interesse para os espíritas, para o estudo dos espíritas, para os estudos dos espíritas. Então aqui carta de um católico sobre o espiritismo. O autor dessa brochura propôs-se a provar que se pode ser ao mesmo tempo bom católico e fervoroso espírita. Neste sentido, prega pela palavra e pelo exemplo, pois é sinceramente uma e outra coisa. Por fatos e argumentos de uma lógica rigorosa, estabelece a concordância do espiritismo com a religião e demonstra que todos os dogmas fundamentais encontram na doutrina espírita uma explicação suscetível de satisfazer a razão mais exigente que em vão a teologia se esforça para dar. De onde conclui que, se esses dogmas fossem ensinados desta maneira, encontrariam bem menos incrédulos e que, portanto, devendo a religião ganhar com essa aliança, dia virá em que, pela força das coisas, o espiritismo estará na religião ou a religião no espiritismo. Parece difícil que, após a leitura desse opúsculo, aqueles que os escrúpulos religiosos ainda afastam do espiritismo não sejam levados a uma apreciação mais sadia do problema. Aliás, há um fato evidente, é que as ideias espíritas marcham com tal rapidez que, sem ser adivinho nem feiticeiro, é possível prever o tempo em que serão tão gerais que, querendo ou não, ter-se-á que contar com elas. Essas ideias conquistarão foros de cidadania, sem haver necessidade da permissão de ninguém. E em breve se reconhecerá, se ainda não fez, a mais absoluta impossibilidade de lhe deter o curso. Bom dia, dona Miriam. Aqui é interessante que Kardec usa essa expressão, que as ideias conquistarão foros de cidadania, sem haver necessidade da permissão de ninguém. Ou seja, algumas ideias se tornam tão reconhecidas que não há mais necessidade de você escrever em livros. Elas simplesmente já são conhecidas pela sua verdade, digamos assim, né? Então, muito dentro do ambiente religioso, católico, por exemplo, algumas ideias se tornarão ali tão naturais que já não há mais necessidade de você impor dogmas para proibir ou permitir que essas ideias aconteçam, né? E aqui, quando se fala sobre as bases do espiritismo, a gente já tem, né, a influência dos espíritos, a reencarnação e tudo mais, que são dogmas que não são elementos que não são aceitos pelos dogmas atuais das bases do catolicismo e também das religiões evangélicas. As próprias diabrites dar-lhes-ão um impulso extraordinário, e não se poderia crer no número de adeptos que, sem querer, fez o Sr. Louis Figier com a sua Histoire de Merveilleux, na qual pretende tudo explicar pela sua alucinação, quando definitivamente nada explica, porque, sendo o seu ponto de partida a negação de toda a força fora da humanidade, sua teoria material não pôde resolver todos os casos. Os gracejos do Sr. Oscar Cometan não são argumentos. Ele faz rir, mas não à custa dos espíritas. O prudente e grosseiro artigo do Gazette Lyon só prejudicou a ela mesma, pois todos o julgaram como merece. Então Kardec lembra aqui de 3 pontos importantes, né? Primeiro, 3 situações. O Sr. Louis Figier, ou Figuier, depois Oscar Cometan e depois o artigo do Gazette Lyon. Esses 3 atacaram o espiritismo, né? Ridicularizando, tentando ali afetar o espiritismo, né? com ironias, com sarcasmos. E aí Kardec lembra que, na verdade, todos eles foram julgados pelo próprio conteúdo e que acabaram fazendo uma propaganda em prol do espiritismo, né? Depois ele continua aqui para nós.
Após a leitura da brochura de que falamos, que dirão os que ainda ousam avançar que os espíritas são ímpios e que a sua doutrina ameaça a religião? Não percebem que, assim falando, fariam crer que a religião é vulnerável? Realmente seria muito vulnerável se uma utopia, pois, segundo eles, trata-se de utopia, pudesse comprometê-la. Não receamos dizer todos os homens sinceramente religiosos, e por isso entendemos os que o são mais pelo coração que pelos lábios, reconhecerão no Espiritismo uma manifestação divina, cujo objetivo é reavivar a fé que se extingue. Recomendamos insistentemente essa brochura a todos os nossos leitores e cremos que farão uma coisa útil procurando propagá-la. Então aqui, só para a gente lembrar, o título dessa bibliografia, mais uma vez, é então Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Então, naquele momento, né, naquele contexto, ele tinha o seu valor, porque o Espiritismo ele disputava um espaço apesar de não ser essa a intenção, mas ele disputava um espaço com a Igreja Católica, que era dominante na França naquele período. Não apenas ali disputava, como era atacada também, como o próprio Kardec menciona lá no início do livro Céu e Inferno, trazendo ali uma carta de um arcebispo, lembrando do Alto de Barcelona, etc. E tal, né? E nessa carta aqui tem um católico que traz argumentos tão sólidos que faz com que o Espiritismo se torne ali um complemento natural para a fé que ele abraça. Por isso, então, a recomendação de Kardec para esse livro. Lembrando mais uma vez que nessa sessão, Kardec faz a divulgação de obras de interesse para o Espiritismo quando elas eram publicadas na França. Muito bem, próximo artigo aqui também, Homero. Vamos aqui conhecer um pouquinho sobre essa nossa personagem. Separei para vocês aqui um artigo no infoescola.com, só para a gente conhecer, lembrar quem foi Homero. Então, rapidamente, do site infoescola.com, na seção de biografias, e ele foi escrito por Ana Lúcia Santana, e diz assim: pouco se sabe sobre a vida e até mesmo a real existência de Homero, poeta grego, mas pode-se afirmar que o seu significado para o povo grego é considerável, pois ele simboliza para essa civilização o autor não só da Ilíada ou da Odisseia, os maiores clássicos da literatura universal de todos os tempos, mas principalmente da própria identidade cultural e da unidade de todos os habitantes do continente ático, do Peloponeso e das ilhas do Mar Egeu, onde se praticava o idioma grego. Alguns afirmam que ele teria pertencido ao século VIII a.C., ou seja, né, ali por volta de 700 e alguma coisa antes de Cristo. Época que corresponde ao renascimento da escrita na Grécia, mas na verdade é difícil precisar quando ele teria realmente vivido, ou mesmo em que local. Antigas lendas o descrevem como um aedo, cantores que contavam as histórias heróicas de um povo, sempre acompanhados por um instrumento musical comum entre os gregos antigos, o fórmin, pobre e cego, vagando aqui e ali, agraciando seus anfitriões com a narração de seus versos. Então dá para a gente imaginar, quando nós assistimos, né, a filmes, a documentários, mas filmes principalmente, que falam sobre a vida dos gregos, a gente vê aquele instrumento, né, que parecia era um instrumento de cordas, chamado aqui então de forminx, mas que devia ser ali o precursor do violão, da viola, né, Brás? Então eles cantavam, na verdade eles falavam uma frase, iam declamando uma poesia, tocando um instrumento para dar aquele ritmo musical. Foi ali também, né, esse estilo artístico foi o que trouxe para nós hoje o que é a música que nós conhecemos. Porque a música através de instrumentos musicais, você faz modulações na voz para você trazer ali uma determinada história. Mas naquela época você ia declamando e usando o instrumento para fazer então esse aedo, né?
Então, era o que o relato, né, a história conta sobre Homero. Ele era pobre e cego e ficava vagando pelas ruas, trazendo ali as suas histórias para ganhar o pão de cada dia, digamos assim. Ele teria o hábito de perambular pelas cortes e pelos espaços públicos das cidades dessa época, descrevendo os atos heróicos dos aqueus, ancestrais dos gregos. Suas obras legaram à posteridade os relatos sobre as guerras empreendidas por bravos guerreiros para a conquista de Ilion, narradas na Ilíada. Ilion, Ilíada. Né? Então, Ilíada é a história de Ilion. E os acontecimentos posteriores com o destino de Odisseu e de seus companheiros no retorno para casa, contados na Odisseia, no épico grego, no estilo épico, celebrizado por este poeta. Até nossos dias surgiram já inúmeras teses sobre a existência ou não de Homero, bem como sobre a autoria dos dois poemas. Para Zenão e Helânico, gramáticos alexandrinos, era impossível ele ser o autor das duas obras, pois tudo indicava que a Odisseia era pelo menos 2 séculos mais velha que a Ilíada. Eles eram conhecidos como corizontes, expressão que tinha o significado de separatistas. Posteriormente, Aristarco declarou que ambas eram do mesmo autor. Apenas haveria nos 2 poemas trechos adicionais, acrescentados depois por outros poetas. Por exemplo, na Ilíada, seriam inserções à luta entre Menelau e Paris, a narrativa da cólera de Melagrosso, entre outras. O poema original seria chamado Proto-Ilíada, esta sim de autoria de Homero. Esta tese foi acolhida com maior receptividade pelos estudiosos e pesquisadores da obra deste poeta. Portanto, pode-se dizer que há 3 teses principais: a dos 2 poemas serem da autoria de Homero, a outra de que apenas Ilíada pertence a ele, e finalmente a de que ele criou as 2 obras, mas estas detinham dimensões reduzidas, recebendo depois novos acréscimos. No século XVIII, outra teoria gerada por François d'Aubignac, Jean-Baptiste Vico e Friedrich August Wolff, defende que Homero seria um personagem fictício, um símbolo da reunião de rapsódias compostas por distintos aedos e de outras elaboradas pelo povo grego dessa época. Em nenhum momento, mesmo atualmente, houve alguma espécie de consenso entre os pesquisadores. O que se conhece realmente são pequenos detalhes, como o de que, se Homero foi realmente um aedo, ele provavelmente narrava suas histórias de pé, sustentado por um bastão, extraindo da memória as lutas heróicas travadas no passado, procurando preservá-las ao longo do tempo. Hoje as polêmicas se atenuaram, pois o foco principal está nas questões da linguagem, uma vez que não há possibilidades ainda de se obter alguma certeza na história de Homero. Seus grandes clássicos permanecerão por toda a eternidade, contendo, somados, um total de 27.803 versos, subdivididos em 24 cantos cada um, feito nunca igualado por nenhum outro autor da literatura ocidental. Então esse texto aqui é bem interessante, bem esclarecedor a respeito de Homero, né? Até mesmo, né, o próprio Platão também ele é tido ali como sendo, né, lembrando Sócrates, né, também é tido como alguém, talvez uma personagem fictícia, um filósofo real e tudo mais, né? Mas Homero aqui é o nosso foco. E eu trouxe para vocês a biografia dele porque Kardec vai falar sobre isso. Então diz assim para nós: Homero. Estamos há muito tempo em contato com 2 médiuns de Sens, tão distintos por suas faculdades, quanto recomendáveis por sua modéstia, devotamento e pureza de intenções. Evitaríamos dizê-los se não os soubéssemos inacessíveis ao orgulho. Essa pedra de tropeço de tantos médiuns, contra a qual vieram quebrar-se tantas disposições felizes. É uma qualidade bastante rara, que merece ser assinalada.
podemos assegurar-nos pessoalmente das simpatias que eles desfrutam entre os espíritos bons. Mas longe de se prevalecerem disso, longe de se julgarem os únicos intérpretes da verdade, sem se deixarem ofuscar pelos nomes imponentes, aceitam com toda a humildade e com prudente reserva as comunicações que recebem, sempre as submetendo ao controle da razão. É o único meio de desencorajar os espíritos enganadores, sempre à espreita das pessoas dispostas a crer, sob palavra, em tudo quanto vem do mundo dos espíritos, contanto que traga a assinatura de um nome respeitável. Aliás, eles nunca receberam comunicações frívolas, triviais, grosseiras ou ridículas, e jamais algum espírito tentou inculcar-lhes ideias excêntricas ou impor-se como regulador absoluto. E o que tudo isso prova, ainda mais em favor dos espíritos que os assistem, são os sentimentos de real benevolência e verdadeira caridade cristã, que esses espíritos inspiram aos seus protegidos. Tal impressão que nos ficou do que vimos e nos sentimos felizes de proclamar. No interesse da conservação e do aperfeiçoamento de sua faculdade, fazemos votos porque jamais caiam no engano dos médiuns que se julgam infalíveis. Não há um só que se possa vangloriar de jamais ter sido enganado. As melhores intenções não garantem sempre, e muitas vezes, são uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. Mas, a respeito dos que têm a infelicidade de se julgarem infalíveis, os espíritos enganadores são muito habilidosos para os aproveitar. Fazem o que fazem os homens, exploram as suas fraquezas. Bom, Kardec trouxe então essa introdução sobre a qualidade dos bons médiuns, o cuidado e a prudência com que eles trabalham a mediunidade, principalmente pelos nomes respeitáveis que os espíritos apresentam, assinando as comunicações. Mas Kardec então fala exatamente sobre o caráter desses dois médiuns de Sens, onde ele visitou durante aquela viagem que ele fez. E aí, então, a partir desse contato, ele trouxe então esse conteúdo que vai apresentar agora. No número das comunicações que esses senhores nos enviaram, a seguinte, assinada por Homero, embora não apresente nada de excepcional quanto às ideias, pareceu-nos merecer particular atenção, em virtude de um fato notável que pode, até certo ponto, ser considerado como prova de identidade. Esta comunicação foi obtida espontaneamente e sem que o médium de forma alguma pensasse no poeta grego. Provocou diversas perguntas que também julgamos dever reproduzir. Então a gente está falando aqui de um espírito que viveu, segundo as pesquisas atuais, no século VIII a.C. Então já são ali mais de 2.800 anos, que para Kardec seria ali 2.650 anos. Depois coloca para nós, pois é, Brás. Certo dia o médium escreveu o que se segue, sem saber quem lhe ditava. Então, veio aqui de uma mensagem espontânea, sem a assinatura. Meu Deus, como são profundos os vossos desígnios e impenetráveis as vossas vistas. Em todos os tempos os homens têm procurado a solução de uma multidão de problemas que não se acham ainda resolvidos. Eu também o procurei em toda a minha vida e fui incapaz de resolver o que de todos parece o mais simples. O mal, aguilhão de que vos servis para impelir o homem a fazer o bem por amor. Ainda muito jovem conheci os maus tratos que os homens faziam sofrer uns aos outros, sem premeditação, como se para eles o mal fosse um elemento natural. Entretanto, não é assim. Uma vez que todos tendem para o mesmo fim, que é o bem, degolam-se uns aos outros e, ao despertarem, reconhecem que feriram o irmão.
mas são os vossos decretos, não nos compelindo mudá-los. Só temos o mérito ou o demérito de haver resistido mais ou menos à tentação, e como sanção de tudo isso, o castigo ou a recompensa. Passei a juventude nos alagados de Meles. Banhei-me e embalei-me muitas vezes em suas ondas. Daí porque, na minha juventude, eu era chamado de Melesigênio. Então, na juventude, Melesigênio, porque estava o tempo todo na região de Meles. Aqui, como nota de rodapé, Resiux do Meles. No contexto, corresponde a uma região alagada, onde vicejam plantas aquáticas semelhantes às canas da Índia. Então, muito bem. Melesigênio, o nome que ele era chamado na juventude, e esse espírito, então, trouxe esse conteúdo, sem qualquer tipo de identificação, a não ser essa expressão final. Kardec, então, coloca algumas perguntas, né? Sendo este nome desconhecido, rogamos ao Espírito que se dignasse explicá-lo de maneira precisa. A resposta: minha mocidade foi embalada nas ondas. A poesia me deu cabelos brancos. Sou eu a quem chamais Homero. Então foi essa surpresa que eles tiveram quando receberam essa comunicação, sem identidade e sem conhecer essa expressão. Quando solicitaram ao Espírito que explicasse essa expressão, ele então se identificou como sendo Homero. Observação. Grande foi a nossa surpresa, pois não fazíamos nenhuma ideia do sobrenome de Homero. Depois o encontramos no dicionário mitológico. Continuamos as perguntas. Aqui, eles estavam fazendo isso lá naquela região, naquele momento, e depois mandaram para Kardec tanto o texto como também as perguntas. Bom dia, André. Poderias dizer a que devemos a felicidade de vossa visita espontânea? Não pensávamos absolutamente em vós nesse momento, pelo que vamos pedir perdão. É porque venho às vossas reuniões, como se vai sempre aos irmãos que têm em vista fazer o bem. Se não for ousar bastante, gostaríamos que falasseis dos últimos momentos de vossa vida na Terra. Oh, meus amigos, Deus permita que não morrais tão infelizes quanto eu. Meu corpo feneceu na última das misérias humanas. A alma fica muito perturbada em tal estado. O despertar é mais difícil, mas é também mais belo. Oh, como Deus é grande! Que Ele vos abençoe. Eu o peço do fundo do coração. Os poemas da Ilíada e da Odisseia que temos são exatamente os que compuseste? Não, foram modificados. Várias cidades disputaram a honra de vos ter sido o berço. Poderias esclarecer-nos a respeito? Lembrando que na biografia de Homero não é identificado o local de nascimento dele, eles não sabem nem se ele existiu de fato. Então não sabem exatamente quando, não sabem se ele existiu, não sabem onde ele nasceu, e não sabem se os poemas foram escritos exatamente por ele mesmo. Então todas aquelas dúvidas que nós lemos na biografia, ele começa a trazer aqui algumas respostas. Então várias cidades disputaram a honra de vos ter sido o berço. Procurai a cidade da Grécia que possui a casa do cortesão Clénax. Foi ele quem expulsou minha mãe do lugar de meu nascimento, porque ela não queria ser sua amante. Assim sabereis em que cidade eu nasci. Sim, elas disputam essa suposta honra, mas não disputavam por me haverem dado hospitalidade. Ó, eis os pobres humanos, sempre futilidades, bons pensamentos, jamais. Observação de Kardec. O fato mais importante dessa comunicação é a revelação do sobrenome de Homero. E é tanto mais notável quanto os dois médiuns que deploram a insuficiência da sua instrução, o que os obriga a viver do trabalho manual, não podiam ter a menor ideia a respeito. E tanto menos se pôde atribuí-lo a um reflexo qualquer do pensamento,
considerando-se que no momento estavam sós. Então Kardec vai trazendo para nós aqui os elementos que compuseram aquela reunião onde Homero se manifestou. A surpresa, a limitação intelectual dessas pessoas que trabalhavam como artesãs, a comunicação espontânea, a pesquisa posterior que confirmou o sobrenome de Homero, né? Enfim, tudo aquilo foi sendo trazido. A respeito, faremos outra observação. Está provado para todo espírita, mesmo para os menos experientes, que se alguém soubesse o sobrenome de Homero, e numa evocação como prova de identidade lhe pedisse para o revelar, nada obteria. Ou seja, os espíritos não gostam de serem testados na sua identidade e no seu conhecimento. Pelo menos não os espíritos que apresentam ali uma elevação moral. Já os espíritos ainda apegados ao orgulho, à vaidade, eles respondem qualquer coisa e assinam qualquer coisa. Já os espíritos que se manifestam de boa vontade não se sentem confortáveis, até mesmo constrangidos se sentem, quando são ali apertados contra a parede para darem provas da sua identidade. Porque eles não estão ali para dizerem que eles estão, que são eles. Eles estão ali para participarem do trabalho, trazerem uma contribuição. E aí você esquece o objetivo maior da participação deles para tentar provar a identidade. Isso acaba sendo algo bastante constrangedor, Por isso Kardec coloca isso. Se as comunicações não passassem de um reflexo do pensamento, como não diria o espírito aquilo que sabemos, enquanto ele próprio diz aquilo que ignoramos? É que ele também tem a sua dignidade e a sua susceptibilidade, e quer provar que não está às ordens do primeiro curioso que apareça. Suponhamos que aquele que jamais protesta contra o que chama capricho ou má vontade do espírito se apresente numa casa declinando o nome. Que faria se o acolhessem e lhe pedissem a queima-roupa que provasse ser ele mesmo? Voltaria as costas. É o que fazem os espíritos. Então Kardec traz aqui algo interessante, Você vai então à casa de alguém e essa pessoa então fica te questionando, é você mesmo? Então me prova que é você. Aí você, tomado ali pelo orgulho ferido, olha, quer saber? Eu vou embora, tá? Vira as costas e vai embora. Porque o espírito está ali, o indivíduo está ali fazendo uma visita, participando daquela festa, e não para ser testado, como a gente viu. É o que fazem os espíritos. Isso não quer dizer que se deva crer sob palavra, mas quando se querem provas de identidade, é necessário que o tratemos com a mesma consideração que dispensamos aos homens. As provas de identidade são fornecidas espontaneamente pelos espíritos. As provas de identidade fornecidas espontaneamente pelos espíritos são sempre as melhores. Se nos estendemos tanto a propósito de um assunto que não parecia comportar tantas considerações, é que se me afigura útil não negligenciar nenhuma ocasião de chamar a atenção sobre a parte prática de uma ciência cercada de mais dificuldades do que geralmente se pensa e que muitas pessoas julgam possuir porque sabem fazer bater uma mesa ou mover um lápis. Aliás, nós nos dirigimos aos que ainda julgam necessitar de alguns conselhos, e não aos que, após alguns meses de estudos, pensam não mais necessitá-los. Se os conselhos que julgamos dever dar forem perdidos para alguns, sabemos que não serão para todos e que muitas pessoas os acolherão com prazer. Então, terminado aqui esse artigo sobre Homero, é bem interessante Kardec colocando que ele fez esse comentário todo muito mais por causa do detalhe do espírito dessa envergadura, pelo fato de ser famoso, embora na sua época tenha sido apenas um mero desconhecido, então o Homero, mero desconhecido, apenas ali um indivíduo que era mendigo, que andava pelas ruas, mendigo não, era um pobre, andando pelas ruas, e que depois a sua obra acabou fazendo com que ele se tornasse alguém de grande valor. Pois é, trocadilho, Então, e lembrando também que o próprio Homero também acompanhou Dante Alighieri naquela viagem, na Divina Comédia,
pelo céu, inferno e purgatório. Foi esse Homero, é desse Homero que nós estamos falando. Então, Kardec chamou atenção pela espontaneidade, pela forma como o Espírito se revelou, pelo modo como ele contou, pela surpresa que ele provocou naqueles dois médiuns que estavam ali. Né? Então não era grande conteúdo a resposta, mas enfim, ali o conteúdo. Né? A nossa querida Marta, né? Obrigado, Marta, grande beijo para você. Apesar de ter saído muito jovem da Terra, o pouco tempo que estudei o Livro dos Espíritos foi bom para mim. Né? Olha só que bacana. Então, mostrando que o pouco de conhecimento que a gente vai tendo já vai abrindo para nós, né, a visão do mundo espiritual. Então, o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento que nós tivermos a respeito dessa nova realidade já é para nós, no despertar do outro lado, o suficiente para que a gente se situe nessa nova realidade, diferentemente da forte impressão que essa realidade provoca, contrário, nesse caso, contrário às crenças que nós alimentamos aqui no mundo físico. Né? Então, bem bacana. Obrigado, Marta. Então, o que eu queria passar para vocês aqui a respeito de Homero, lendo a biografia dele, isso traz para nós, né, e eu comento sempre com vocês isso, que é algo que sempre me causa uma expectativa, quando será que nós, encarnados, teremos condições, porque precisa primeiro desenvolver os nossos valores, né? Mas teremos condições de contar com os espíritos para reconstruir a nossa história. Então, por exemplo, há dúvidas sobre a existência de Homero, e o próprio Homero se revelou numa mensagem. Havia dúvidas a respeito das ideias de Voltaire, e Voltaire se comunicou na sociedade contando um pouco da sua história. Então, e vários outros espíritos que foram trazendo ali, né, a realidade dos fatos. Vocês se lembram que nós estudamos na Revista Espírita, eu não me lembro se foi na edição de 59 ou de 60 já, mas foi aquele caso daquele navio que afundou, o navio inglês que afundou, e os náufragos acabaram canibalizando um escravo que se encontrava com ele. E depois esse escravo se manifestou. E aí, rapidamente fazendo pesquisa, desculpem, não era inglês, era um navio holandês. Fazendo pesquisa, eu encontrei um site que trazia a história dos sobreviventes a respeito do naufrágio. Era grego. Era cego, né? Segundo a história que foi contada aqui na biografia que eu li. Eu, sinceramente, não sei. E aqui também não se falou nada, né? Então, nesse livro, nesse fato, a gente percebe, então, que os sobreviventes daquele evento contou essa história, trazendo ali os fatos. E isso lembra, por exemplo, o Contestado. O Contestado foi aquele evento que nós estudamos ali no começo do século XX. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, ali do início do século XX. E o Contestado foi um evento que aconteceu entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. E foi um evento, um evento que envolvia pessoas simples que possuíam aquela terra, o exército que foi lá para expulsar essas pessoas e pessoas interessadas em construir uma ferrovia naquele local. Naquele evento, então, muitas mortes aconteceram, porque eram pessoas guiadas por um religioso, que, como se fosse aquilo que aconteceu no Nordeste em Canudos. Né? Vocês se lembram, lá em Pernambuco, em Canudos, quando tinha ali o João Conselheiro, que fundou uma pequena comunidade, e essa comunidade era dirigida pelo esse pensamento, e ele se revoltou contra o Império, que era Dom Pedro II. No Contestado, foi algo muito parecido. Era uma comunidade de pessoas simples, orientada por uma pessoa que se colocava como profeta, enfrentando o exército. E muitas pessoas morreram. Houve, então, como eu comentei com vocês outra vez, um documentário foi produzido. E nesse documentário, historiadores, pessoas que viviam na região, pesquisas históricas, né, que foram coletadas e tudo mais,
E também o diretor dessa produção solicitou a presença de 10 médiuns da Umbanda para que pudessem, através da mediunidade, trazer o depoimento dos espíritos que viveram naquele período. Então, durante as manifestações, os espíritos se manifestavam, ora revoltados, muitos deles ali praticamente vivendo ainda o impacto da morte, das explosões, gritando, chorando, trazendo aquele ódio, aquele desespero durante as evocações. Então aquele documentário foi construído não apenas com histórias que foram contadas ou dados que foram pesquisados, mas com o depoimento dos próprios viventes daquele momento. Imaginemos se os nossos historiadores pudessem, por exemplo, construir a história das guerras, a história dos grandes eventos da humanidade, por exemplo, o descobrimento de terras, como foi o caso do Brasil, trazer depoimentos de europeus, de nativos e todas as partes do mundo. Imaginemos se nós pudéssemos reconstruir a história trazendo ali os fatos como eles são. Então essa é uma fantasia que eu tenho, uma doce ilusão de que um dia isso pudesse acontecer. Pegarmos, por exemplo, como foi o momento em que aconteceu a abolição da escravatura. O que a gente conhece é a carta que foi escrita, um ou outro elemento ali que vai compondo aquele fato. Como seria evocar a própria princesa Isabel? Dom Pedro II, a gente sabe, já se manifestou através do Chico. Lá nos livros que nós estamos estudando, como por exemplo ali o Chico Xavier pede licença, nós tivemos ali um depoimento de Dom Pedro II, uma mensagem dele. Como seria para nós, o dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Pegar, por exemplo, ali os soldados que acompanhavam Dom Pedro, lá nas margens do rio Ipiranga, aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo, contar como foi aquele evento e não simplesmente o quadro, ali de, acho que o Manuel Bandeira que pintou aquele quadro, que traz ali aquela coisa gloriosa, aquela coisa bonita, que na verdade foi uma coisa muito simples. Todos os nossos heróis mudariam, aquilo que nós consideramos heroísmo seria colocado exatamente dentro da sua realidade. Porque os próprios participantes contariam como foi a história real daquele momento. Nos lembrou aqui, Homero, Hesíodo, dois grandes poetas da Grécia Antiga. O Brás colocou a própria história da libertação da América, do jugo espanhol. Até hoje tem gente que não aceita a história dos personagens combatentes. Enfim, Brás, a gente vai percebendo quanta coisa interessante poderia ser absorvida por parte dos espíritos, por parte pela humanidade, reconstruindo a sua história. Porque conhecer a nossa história serve para que nós não repitamos os erros no presente e no futuro. Então a gente vai tendo como referência os fatos do passado para poder construir o nosso futuro. Mas se os fatos do passado não estão bem claros, nós acabamos repetindo os mesmos erros porque esses fatos não foram registrados. E tem um livro bem interessante de duas pesquisadoras, é um livro escrito por encarnadas, chamado Fragmentos da História. E elas procuravam trazer essa imagem da perspectiva espiritual dos fatos. Então, a libertação dos escravos, a independência do Brasil, fatos como, por exemplo, na Europa, de guerras, de eventos outros. Enfim, quanto nós poderíamos ganhar com esse intercâmbio do plano espiritual, trazendo ali o depoimento dos viventes naquele período. Mas, enfim, é o que nós vemos hoje. Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho, nós concluímos aqui esse nosso estudo sobre Homero, e a mesma coisa, pensarmos na Ilíada, um poema escrito lá há 7 séculos, 8 séculos antes de Cristo, de repente vem o próprio autor e conta como foi ali a sua produção, inclusive revelando que o poema que ele escreveu já não é mais o original, ele já foi manipulado muitas vezes. Quanta coisa interessante poderíamos coletar. O próximo tema para nós aqui, conversas familiares de além-túmulo, nós começaremos exatamente por Baltazar, o espírito gastrônomo, que foi o que Kardec comentou lá
no boletim. E é um texto longo aqui, interessante isso. Depois, um espírita a seu espírito familiar, trazendo aqui uma poesia que nós também vimos, né, que foi o senhor Gramboloni que escreveu, né, que a gente viu. Então, ele escreveu um grande poema aqui para ele também. E depois, Relações Afetuosas dos Espíritos. Então, bastante coisa bacana para a gente poder analisar, né? Aqui que me chamou a atenção também sobre o depoimento da nossa querida Marta, né? Apesar de ter saído muito jovem da Terra, né? Então tivemos ali uma jovem desencarnando e depois no plano espiritual trabalhando, né? De uma forma tão valiosa, né? Ali junto com os nossos doentes, junto com os nossos espíritos ali que desencarnam em condições às vezes perturbadas, contando com o trabalho, com o carinho desses trabalhadores da saúde no plano espiritual. Bem bacana, né? Não, esse Baltazar é outro. O Hermes. Esse Baltazar é da época de Kardec. Já imaginou você desencarnar e ter que ficar perto de uma mesa querendo um churrasco? Pois é, Brás. Dependendo do espírito, até curte o ambiente, né? Mas, enfim. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. A Revista Espírita trazendo para nós, né, proporcionando para nós sempre essas curiosidades, né, essas ideias tão interessantes da gente desenvolver, percebendo ali todo o potencial que a comunicação com o mundo espiritual pode oferecer para nós, e nós ignoramos, nós, humanidade, né, ainda ignoramos, né? Pois é, vamos ver, né, Andréa? Próximo encontro a gente vai ter a história dele aqui conosco. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Aqui só para ler para nós essa última mensagem que chega aqui. Que vocês, irmãos, continuem firmes estudando essa doutrina tão linda, que pelo pouco que li no Evangelho, foi o consolo que me ajudou a aceitar deixar tudo para estar aqui. Estudem, doem seus corações para o conhecimento que libertará todos um dia das garras do embrutecimento. Todos serão mensageiros do amor. Obrigado pelo carinho conosco, pela mensagem aqui